Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui num novo encontro e dessa vez para falarmos um tanto sobre potenciais. O que é isso? Será que todos nós temos potenciais? E como fazer para reconhecê-los? Então, sobre isso nós vamos olhar um pouquinho mais de perto, com essa percepção sistêmica que temos aqui nesses vídeos, não é? Nesse tipo de trabalho que fazemos. Então, seja muito bem-vindo. Se você puder dar o like, compartilhar, se você puder se inscrever no canal. Se você perceber que esse conteúdo é interessante e pode ser interessante para outras pessoas, fique à vontade para escolher assim uma atitude que possa ser colaborativa. E comigo aqui também você pode contar para atendimentos individuais, para trabalhos em grupo, rodas de conversa, palestras, workshop. Temos o e-mail, né? Não é? rosanecristineterapeuta@gmail.com e o direct do Instagram que está à sua disposição. E aí vamos olhar um pouco para essa questão da potencialidade. Eu observo na minha trajetória que pessoas que não se reconhecem potentes, não reconhecem seus potenciais, elas acabam não percebendo também sentido para a vida. Então é como se de repente acordar fosse simplesmente se deixar levar por um dia atrás do outro. E aí os papéis que essa pessoa assume na vida, eles são também muito restritos a alguma coisa ligada ao concreto, não é? A uma relação familiar ou social. E às vezes nem isso, né, minha gente? Vocês percebem pessoas que vão se tornando tão largadas de si e não reconhecem sentido em nada. Isso faz adoecer, não é? É um chamariz, inclusive, para a depressão. Então, perceber potenciais é alguma coisa que deveria ser natural de todos nós. Deveríamos, inclusive, ser educados a observar em nossos filhos, no nosso entorno, os potenciais das pessoas, das crianças, que desde cedo já nos mostram, não é? Vocês observam na maneira da criança andar, dela falar, as coisas que ela escolhe brincar, como ela brinca, como ela se relaciona com o corpo dela. Essas coisas vão dando pistas sobre potenciais, né? Sobre aquilo que nós seres humanos já temos em nós desde criança, muitas vezes, como uma habilidade, uma coisa natural, uma coisa prazerosa de fazer, e muitas vezes se vai no sentido contrário de tudo isso ou nem se enxerga tudo isso. E quando não se enxerga nada disso, é como se nós estivéssemos na estaca zero o tempo inteiro. É como que se estivéssemos procurando algo em diferentes lugares, e esse algo que a gente procura, por vezes, ele está assim, ó, a um palminho do nariz e nós não enxergamos. Então, isso requer apenas observação, uma certa sensibilidade e observação. Então, o que são potenciais, né? Que vem do verbo potenciar, que é algo como impulsionar, mover, fomentar, realçar até, né? Então, quando a gente, na matemática, a gente aprende, né, que há números que são elevados à potência x ou y, dão outros resultados, o que é isso? O que são esses outros resultados? É esse número multiplicado por ele mesmo
N vezes diferentes. Então, é o quanto da força de algo que está nele e a gente não vê, a gente não enxerga. É preciso fazer um exercíciozinho para perceber isso, né? Então, a própria matemática, o próprio exercício cálculo matemático nos dá logo de cara uma ideia do que representa o potencializar quando a gente fala de um ser humano, do contexto da vida, né? Do cotidiano. Então, os potenciais humanos, algo que existe para ser desenvolvido. Às vezes esse algo está ali, mas não está pronto. E quanto mais a gente vai mexendo com ele, né? Vai ali trabalhando com ele, mas ele é desenvolvido. Todas as habilidades esportivas, é fácil a gente perceber isso. As pessoas que praticam natação, atletismo, qualquer outro esporte, mesmo o futebol, que está tão próximo de nós, todas essas habilidades, alguns de nós pode ter algo natural em nós que facilita a prática de determinados esportes, determinados hobbies. Porém, o treinamento é que vai potencializando, né? Vai ampliando cada vez mais aquilo que já tem de natural. E quando nós não temos de natural, a potencialização também pode acontecer. Vamos supor um idioma que nós nunca tenhamos trabalhado ou não sabemos nada de japonês, do idioma japonês ou do alemão, do sânscrito. Porém, nós vamos descobrir se temos afinidade ou não e potencializar isso no treinamento. Mesmo sem afinidade, o treinamento ele é potencializador. O que é o treinamento? É a prática constante. Para termos prática constante, precisamos ter disciplina, porque não é uma coisa que a gente faz de vez em quando quer. É aquela rotina do fazer sempre. Os grandes esportistas que ganham Olimpíadas é fruto do que as medalhas que eles recebem? De muito treinamento, não é, minha gente? Então, por mais que a pessoa goste de fazer aquilo que ela faz, ainda assim, é preciso ter um tanto de suor. Então, perceber potenciais tem a ver com o treinamento sobre isso e com a intenção. Quando eu ouço falar de potenciais ou eu reconheço que isso faz sentido para mim, eu preciso investir nisso. Então, por aí a gente já vai entrando em alguma coisa que é assim, mas então o potencial do outro não significa que eu possa fazer exatamente daquele mesmo jeito? O que você acha? Sim e não. Você pode não ter a mesma facilidade que o outro tem para nadar, para desfilar, para dançar. Você pode não ter a mesma facilidade. Você pode não gostar daquilo exatamente. Porém, você treinando, você vai aprimorar as suas técnicas, as suas habilidades naturais, elas vão ser trabalhadas de uma maneira técnica. Então, isso também é possível. Vale cada um de nós perceber se nós estamos olhando para isso. Quantas pessoas não se perdem, por exemplo, na profissão que vão seguir? Mas eu não sei para que eu tenho um dom, ou não sei aquilo que eu tenho habilidade. Mas você já fez alguns treinos
Você já se viu praticando determinadas coisas? Você parou para perceber isso na tua essência, independente do que os outros dizem? Então, é preciso haver uma intenção. As coisas não acontecem absolutamente de graça, não é? Eu faço essa observação. Será que você faz observações diferentes? Você percebe de outra maneira? Se você é pai ou mãe, ou tem um sobrinho, ou lida com crianças, você consegue perceber habilidades naturais que aquela criança tem nessa fase do desenvolvimento, habilidades naturais que são mostradas muitas vezes de liderança, né, de quietude ou de agilidade. Quantas coisas nós já temos de natural que já está apontando aí, por exemplo, um caminho profissional. E às vezes a gente não observa, fica lá, né, batendo em ponta de faca, batendo na cabeça, procurando coisas que elas já estão se mostrando, mas a gente não observa, muitas vezes influenciado pelo meio, né? Pelo que os outros dizem ou por aquilo que gostaria que fosse, sem perceber o que já é. Olha que legal isso, gente. Perceber o que é, o que está ali, tão disponível para todos nós. E às vezes a gente não vê. Então, potencial tem a ver com isso, com alguma coisa que todos nós temos, potencial para venda, potencial para o cuidado, potencial para trabalho com o corpo, para fazer determinados movimentos, potencial para memorização, potencial para o uso das mãos, potencial para perceber determinadas coisas, para fazer pesquisa, potencial para os sons musicais, para lidar com música. Quantos potenciais podemos ter? Quantos potenciais? E se a gente pensasse, se nós começarmos a pensar em trabalho, em profissão, em escolha de um caminho profissional a partir dos potenciais, quanta leveza isso pode trazer, minha gente? Quanto prazer, né? Porque mesmo aquilo que a gente precisa repetir todas as vezes igual, um trabalho, uma profissão é isso, a gente vai ter, pelo menos via de regra, né? Pode não ser isso todas as profissões, mas de repente a gente tem aí um número significativo de trabalhos diários que a gente levanta todo dia para fazer num determinado formato já, no mesmo modelo. Mesmo assim, mesmo sendo alguma coisa que eu vou fazer todo dia, quando é algo prazeroso, que diferente que é isso, né? Seja lá o que for, arrumar uma casa, quando eu faço com prazer a arrumação, porque eu moro naquele lugar ou porque eu trabalho naquele lugar, quando eu percebo a importância daquilo que eu faço para mim em primeiro lugar, quantas coisas isso vai me abrindo portas e vai tirando peso do meu ombro, porque acaba não sendo alguma coisa que é difícil, que é alguma coisa muito complicado de eu fazer, que é penoso. É diferente a perspectiva do meu olhar, é diferente a forma de eu me relacionar. Quando é algo que de fato eu gosto, mesmo que eu tenha que repetir isso por dias, meses, semanas e anos. Olha a diferença. Então é legal você observar isso e perceber se na tua trajetória, no teu caminho de trabalho, de profissão, de estudo, você está pensando assim, você está vendo dessa maneira ou de alguma forma semelhante, você está se relacionando com o teu potencial de forma a valorizá-lo.
A gente valoriza o nosso potencial, é como se nós estivéssemos valorizando a nossa própria vida. Então, olha que bacana a gente poder fazer isso, não é? Então, observe isso, perceba essas coisas que eu estou te falando, veja se faz sentido para você. Então, são tantas coisas e cada vez mais os campos de trabalho, algumas profissões, elas vão ficando meio que fora do lugar, né? E outras vão surgindo, algumas vão se perdendo, outras vão surgindo. Eu estava aqui pensando, quando fazia aqui, preparava esse material para vocês, me veio uma coisa de pensar, por exemplo, no sapateiro ou na costureira. Hoje em dia a gente tem muitas oficinas de costura, mas uma costureira, como nós tínhamos algum tempo atrás, né, pessoas que adoravam costurar de fato e, né, tirar as medidas e criar modelos diferentes, né, às vezes com figurino ali ou não. E o próprio sapateiro, outro dia eu estava numa cidade, mesmo em São Paulo, na nossa capital, e não é fácil encontrar mais sapateiros. Parece que alguns bairros até nem se encontra com facilidade. Então, isso já é um sinal para, de repente, quem acha que tem essa habilidade, um sinal de, olha só que caminho interessante. Então, não é fazer para ganhar dinheiro. O dinheiro, ele vai vir naturalmente, porque você está prestando um serviço, não é? Você vai ter o retorno disso. Mas a diferença é você perceber aquilo que tem em você já de uma maneira avantajada e pode ser trabalhado ainda mais, educado, aprimorado, não é? Quanto mais a gente investe naquilo que a gente já tem, mais a gente vai deixando aquilo refinado. Então, observe essas coisas, né? Às vezes a gente não observa isso, a gente fica só observando coisas de um outro lado, a gente não olha para os dois lados. Hoje em dia é muito fácil a gente olhar para o lado da tecnologia e às vezes a gente não olha na questão das habilidades naturais, as habilidades manuais, alguma coisa um pouco mais artesanal e que pode ser transformado também em algo empreendedor, alguma coisa que eu vou fazendo por prazer de fazer e vou descobrindo formas de apresentar aquele trabalho, de vender aquele serviço. A própria sociedade, ela apresenta para nós necessidade de determinados trabalhos, não é? Determinados ofícios, como esse que eu falei para vocês, esse exemplo do sapateiro. Hoje em dia os calçados são descartáveis, produzidos para o descarte, mas em muitas situações um reparo ou outro fazem com que a gente possa ter aquele produto por um pouco mais de tempo. Então, observar os potenciais é fazer com que a gente possa estar um pouco mais feliz, um pouco mais satisfeito com as coisas. Perceba isso. Perceba o que você tem de natural, perceba, relacione o que você tem de natural, se está ligado ao corpo físico, mental, artístico, se está ligado às mãos, se está ligado à questão do raciocínio, se está ligado à tua sensibilidade, se é alguma coisa ligada à escuta, a um fazer. Perceba isso, quais são as tuas habilidades? Veja se você consegue responder essa questão. Independente do nome da profissão, são as tuas habilidades. Chegar na profissão é um passo seguinte, mas quais são as suas habilidades e quais são as suas dificuldades? Porque as dificuldades também ensinam a gente a perceber o que a gente pode aprimorar mais em nós como ser humano. Ser humano
ser integral, ser espiritual. Então, perceber esse todo, o que é gostoso e o que não é tão gostoso, faz com que a gente perceba no que a gente pode investir em nós. Como que a vida pode perder sentido para aqueles de nós que estão buscando investir em si próprio? Você já pensou nisso? Como pode ser a vida insignificante? Não dá para ser, né, minha gente? Porque tem trabalho todos os dias, o tempo inteiro. Sejamos casados, solteiros e tenhamos nós a idade que for. Tem tarefa aí, não é assim? Então, perceba essas coisas, né? Quanto mais a gente se conhece, mais nós podemos nos harmonizar com aquilo que temos de natural em nós e desenvolver, né? Treinar. Podemos fazer escolhas mais acertadas, como por exemplo essa questão da profissão. Às vezes as pessoas vão fazer esporte ou vão fazer uma atividade física pensando só na estética. Ok, legal. Você quer ter um corpo interessante, você vai por esse caminho. É uma opção bacana. Mas será que tem algum tipo de esporte que você poderia estar fazendo e que na sequência dele, né, no aprendizado desse esporte, você percebe que pode transformar isso numa futura profissão, num futuro investimento em você, a partir das coisas que você tem de natural em você? Então, perceba isso, né? Observe as possibilidades que existem e às vezes você não está enxergando por aí também. Então, os potenciais com relação à questão, né, de escutar, de falar, de raciocinar, agilidade mental, memorização, organização das coisas pessoais, do ambiente. Então, você poder cada um poder ir fazendo as suas percepções, né? Atributos físicos, mentais, espirituais, esses espirituais, né? Emocionais, espirituais. Às vezes as pessoas ligam o espiritual à religião. Pode ser também, mas não é isso que eu estou falando aqui, né? A religião ela pode ajudar bastante, pode atrapalhar bastante. Quando a gente quer defender um ponto de vista ou, né, uma percepção religiosa e achar que todo mundo tem que fazer só daquele jeito, né? A espiritualidade ela nos coloca numa situação um pouco mais ampla, um pouco mais respeitosa, né? Heterogênea. Então a gente tem ligação com algo que é maior do que nós e que nos trouxe até aqui e nos possibilita fluir de uma maneira serena, natural, mais harmônica, mas é independente de religião. Pode ter religião ou não. Está num campo mais vasto, né? Não está num pedacinho pequeno onde eu estou defendendo ali e estou puxando a sardinha para minha brasa. Não, eu estou fazendo uma escolha e ao mesmo tempo estou percebendo, reconhecendo e estou achando muito interessante que os outros façam as suas próprias escolhas. E quantas escolhas podem ser feitas? Cujo objetivo qual é? É a questão do se conhecer melhor, do se ligar a uma força superior, respeitar essa força, independente do nome que nós damos a ela. Então, perceber a sua potência ou suas potencialidades também tem a ver com isso, com o quanto você está em harmonia com todos os teus campos, né? Com o campo mental, físico, emocional, espiritual. Como é que você desenvolve todas essas potências? Como é que você lida? Como é que você vive? Como é que você se relaciona
com todos esses campos potentes de força que existem em você. Olha só quanta coisa que a gente pode exercitar, que a gente pode praticar e que torna a nossa vida mais leve e nos torna mais capazes de enfrentar as dificuldades, né, minha gente? Porque reconhecer potencial é encontrar soluções com maior facilidade, não é ficar na lamentação, é poder virar a página seguinte, poder seguir em frente. Então, a gente tem Aurobindo, que ele é um pensador oriental, né? Tem vários livros e é um guru, Aurobindo. E ele diz, a partir das falas dele, das coisas que a gente lê dele, né, que ele escreveu, ele diz assim que, por exemplo, nós temos a mente relacionada a uma dimensão espiritual. Então, há planos de manifestação relacionados ao corpo físico, ao vital, ao energético, ao plano mental, ao plano emocional e por aí vai. A mente vital, segundo ele, relaciona-se à mente movida pelo desejo pessoal, centrado no ego. Então, se a gente não tomar cuidado, a nossa mente, ela coloca para nós assim uma ideia, né? Passa para nós a imagem de que tudo tem que ser como a gente quer que seja, para uma satisfação pessoal. E isso mascara uma realidade, né? Os interesses particulares não é o que tem prevalência no universo. O universo busca e caminha para uma harmonia geral. Ele coloca lá, né, minha gente? Hora dia, hora noite. Nós não precisamos concordar com isso, nós temos que aprender a viver durante o dia, aprender a viver durante a noite. Então, a vertente da verdade, quando eu quero que seja de acordo com as minhas expectativas, eu crio uma verdade muito limitada. Não é a verdade verdadeira, não é a verdade essencial. Então, que a gente observe isso também, porque a gente pode mascarar os nossos potenciais quando a gente acha que eles estão relacionados a alguma coisa que eu quero ou que tem que ser de determinado jeito. E às vezes a resposta daquilo que a gente precisa não está naquilo que a gente quer que seja, está naquilo que é, do jeitinho que é, e que por vezes a gente não vê. Então, os potenciais verdadeiros, né, eles estão presentes no autoconhecimento do ser, de cada um de nós, como sendo parte, né, do todo, como tendo, na verdade, o todo em nós. Então, nós somos um, mas o um na sua grandiosidade, numa dimensão grandiosa. É o um, somos um coletivo, o um universal. As vaidades pessoais e as crenças que valorizam a si próprio como alguém superior aos demais são as crenças ligadas ao egocentrismo. Então, a potência da mente, né, o egoísmo, o egocentrismo, ele encobre, ele nubla, ele camufla a potência essencial que nós temos. A nossa potência essencial é além daquilo que a gente acha, é aquilo que a gente sente de verdade, né, que está ligada a uma sensação de plenitude
que a gente tem quando nós realizamos determinadas coisas, determinadas ações. A personalidade sábia e evoluída, ela contribui para a transformação e para a evolução espiritual. Então não é só uma questão de o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro. É o que eu posso fazer para contribuir nesse coletivo que eu vivo, na sociedade, junto à humanidade de maneira geral. Naturalmente eu vou ter o meu retorno financeiro, naturalmente, né? Porque eu presto serviço, eu ofereço, eu recebo, é uma lei universal. E dessa maneira eu vou me evoluindo, eu vou podendo evoluir em todos os aspectos da minha vida. Vou estudando e vou me potencializando enquanto ser humano, em todos os campos. Vou me fortalecendo emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Então, olha que legal, né? Quando a gente percebe que a força religiosa da espiritualidade, ela não está na religião, mas ela está no sentido da palavra religião, que é o religare, né? A essência da palavra religare, que é o religar, é fazer a religação entre eu, tão pequenininha aqui, no meu ser, né? E ao mesmo tempo tendo em mim a grandiosidade maior de estar nesse universo, de fazer parte dessa força universal. Então esse religare, quando eu enxergo dessa maneira, eu vou me percebendo cada vez mais potente, né? Vou percebendo quantas coisas em mim eu posso ir observando e aprimorando. Então, falar em potencial é reconhecer você como ser único e, ao mesmo tempo, você como fazendo parte de um sistema ligado a esse todo universal. Olha que legal isso, gente, né? Esse cosmos maravilhoso e que não é à toa, né? Que nós temos tudo isso aqui para a gente perceber como grandiosidade, né? Cada dia é uma grandiosidade. O céu, os mares, a natureza, como que ela se transforma, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe. Quanta força nessas coisas todas. Se a gente parar para observar e estudar, a gente vai perceber. O nosso organismo é um sistema, né? É um aparelho sistêmico maravilhoso que nos ensina o tempo inteiro. Se eu estou aqui falando, de onde vem a minha voz, como ela é produzida, como que é meu aparelho auditivo, visual, degustativo, olfativo, como que eu consigo me movimentar, como é que está funcionando, funciona meu cérebro. Então, quando a gente reconhece tudo isso em nós, no nosso corpo, a gente vai percebendo aí os potenciais que temos e que estão encobertos, mas a gente precisa ver, porque senão tudo vai perdendo o sentido e o significado. Os problemas, os conflitos, as doenças, elas vão se avolumando, porque eu coloco atenção no conflito, não coloco atenção naquilo que é grandioso demais. Eu deixo passar isso como coisa batida, como se fosse comum e insignificante. Que sentido pode ter a vida assim, minha gente? Vamos pensar sobre isso. E para encerrar para você, devido ao tempo, para que eu não me prolongue, eu quero trazer uma fala que faz Tarso Firassi, que é um físico e um constelador. Vocês já imaginaram um físico constelador? Mas esse nosso querido escritor, querido ser humano, uma pessoa tão sensível, ele fez essa trajetória, vem fazendo essa trajetória,
E ele escreveu algo sobre a alma, que diz assim: da mesma forma como a luz não tem fronteiras, assim também é a alma. Como toda a matéria saiu de um único núcleo, assim também é a alma. Como toda a energia ela é simétrica e sintrópica, assim também é a alma. Sintrópica, minha gente, é uma confluência de fatores, de processos, né? Que torna possível o aparecimento, por exemplo, das doenças. Então, não é por causa de uma única coisa, são várias coisas que estão ali envolvidas, né? Então, é o sintrópico. Então, como toda energia é simétrica e sintrópica, assim também é a alma. Ela não pode se afastar da consciência, nem por um segundo. Ela não pode se afastar do universo, nem por 1 milímetro. Não pode se afastar da luz, nem por um único fóton. Isso torna a alma bem ancorada nas profundezas da matéria, na extensão da consciência e na rapidez da luz. Olha só a relação da alma com a matéria, do empírico com o concreto. Não precisamos escolher uma coisa ou outra, tá tudo junto e misturado em nós. Então, se a alma olha para algum lugar, esse lugar deve ser para frente, para onde ela vai. Ela olha para onde ela pode ir, se abrindo. Para se entender a alma, não se pode se prender ao movimento repetitivo do nascer e morrer. O movimento repetitivo do fazer por fazer. Isso faz uma imensa diferença. A alma e o universo olham através dos nossos olhos, pois só nós somos os seus olhos. E isso dá um imenso poder, o poder de colocar olhos onde o universo quer observar, tanto quanto quer ser observado. Ali, a alma e o universo se conectam e observam, observando. Observar também é verbo importantíssimo na metalinguagem. É verbo que liga o eu e o tu. O observar nos liga, eu com o outro. Nós, seres humanos, somos a espécie que temos a oportunidade de fechar o ciclo do observar e ser observado. Não se chega a lugar nenhum sem se dar importância, ou melhor, não se chega a lugar nenhum dando importância à fama, que é a presença do outro em mim. Mas por sermos nós mesmos, observando nós, a nossa geração, a nossa turma, privilegiada por milhões de anos, que vai vindo geração após geração, nós vamos entendendo o lugar de onde viemos. Então, os nossos olhos, eles são capazes de olhar novos horizontes e entender que existe muito mais no olhar, muito mais que a retina, que o globo ocular e que o nervo óptico. Existe o encontro do silêncio. O olhar é ponte. O olhar é ponte entre o concreto e o abstrato. O olhar é ponte para se perceber os potenciais através da autoobservação. Eu deixo você com esses conteúdos que eu pude trazer aqui e que você possa reconhecer onde você está pisando, onde você está olhando.
E a semana que vem eu volto com um novo tema. Grande beijo. Até mais.